eu queria falar sobre as eleições municipais, especialmente aqui em São Paulo. O que lhe tem parecido a movimentação frenética que ganhou as eleições municipais aqui de São Paulo? Não é por acaso, São Paulo é a principal metrópole do Brasil, é o berço da nossa civilização. Aqui foram criados os bandeirantes, um tipo humano que ajudou a formar o Brasil, que criou a ideia da miscigenação do brasileiro, que é a mistura do índio com o português. E aqui, naturalmente, nós tivemos a primeira escola fundada pelos jesuítas aqui no pátio do colégio, há mais de 400 anos, que esses sonhadores tiveram a ideia de que isso aqui poderia se transformar numa grande metrópole mundial. Então, São Paulo tem a eleição mais decisiva do Brasil. Aí você tem aqui, naturalmente, o confronto de ideias, candidaturas, objetivos, estratégias. E eu acho que a aliança mais ampla que se formou aqui é a aliança em torno da candidatura do atual prefeito. São 12 partidos políticos, é uma aliança heterogênea que reúne partidos da base do governo do presidente Lula. O próprio MDB tem 3 ministérios, o PSD tem 3 ministérios no governo, União Brasil tem ministério, Republicanos tem ministério, o PP tem ministérios no governo do presidente Lula. E nessa mesma aliança está o ex-presidente, ou pelo menos anunciou o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então é de fato, na melhor tradição brasileira, uma aliança de forças heterogêneas, sem o que o Brasil e São Paulo não saem das dificuldades e dos embaraços em que estão mergulhados. Pois é, você tem dito que a política é a arte de fazer alianças, né? E essas alianças naturalmente podem ser, eventualmente são, heterogêneas. Mas no caso do Ricardo Nunes, essas alianças não são heterogêneas demais a ponto de tirar a identidade do candidato e de suas propostas? Na minha opinião, não. Na minha opinião, na política e na guerra, todo aliado é bem-vindo. Todo aliado contribui para uma possibilidade de vitória. Nenhuma possibilidade era apresentada para que o Stalin e o Churchill estivessem na mesma aliança, porque eram adversários com muito pouca tolerância um em relação ao outro. Houve, inclusive, a Inglaterra, os Estados Unidos e mais um outro país, né, que tentaram derrubar o governo lá dos bolcheviques depois da Revolução de 17. Diante de um adversário muito forte, que era a Alemanha nazista, foi possível conformar essa grande aliança. A Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. O Churchill, Roosevelt e o Stalin fizeram diversas articulações e, quando a guerra terminou, em Yalta, fizeram, de certa forma, a partilha do mundo entre áreas de influência. Então, a aliança, quanto mais ampla, mais possibilidade de êxito ela carrega.